pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Gonçalves e o nosso grupo é composto por Josilane Luiz, Marinalva Rosa e Milena Frazão. E o artigo que nós vamos apresentar será o texto A Importância do Estágio Supervisionado sob o olhar crítico dos acadêmicos do curso de Pedagogia. A princípio, nós podemos entender que o artigo ele tem o objetivo de apresentar algumas reflexões aos acadêmicos sobre a importância do estágio supervisionado no curso de pedagogia, pois esse é o momento em que nós acadêmicos temos um contato real de como é ser docente. Pois, como é dito no texto, o estágio é o processo de diálogo entre a teoria e a prática, que objetiva se qualificar e habilitar futuros profissionais. E atualmente busca-se profissionais que se destacam, e na educação não é diferente. Busca-se profissionais que façam uma boa articulação entre a teoria e a prática, pois elas se fundamentam uma na outra. E podemos ver que isso está presente até nas leis, nos documentos, como pode ser visto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde diz o seguinte: a presença de sólida formação básica que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais e suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviços. Pimenta e Lima vão dizer que o estágio deve ser explorado pelo acadêmico, pois esse momento ele deve articular que o acadêmico desenvolva suas habilidades. E é importante que o estudante seja crítico e entenda questões como qual é o sentido da sua profissão, o que é ser um professor e outras questões relacionadas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena e vou falar um pouquinho sobre como acontece a preparação do estágio nas instituições públicas e privadas. Nas instituições privadas, o estágio acontece no terceiro período do curso, sendo realizado com alunos da primeira etapa da educação infantil, com um total de 180 horas, que são divididas em aulas presenciais e em observações nos CMEIs. No quinto período, ocorre a outra etapa do estágio, que é realizado na segunda etapa da educação infantil, que é o ensino fundamental. Nessa fase, o acadêmico também precisa fazer 180 horas. Porém, essas 180 horas são divididas entre 80 na própria instituição, que é projetos, relatórios ou tudo aquilo que envolve as práticas pedagógicas, e as outras 100 horas são voltadas às regências nas instituições que oferecem esse ensino fundamental. Já na rede pública, o estágio ele é composto por 3 estágios práticos, sendo o primeiro que é a prática pedagógica A, onde é o estágio em docência e educação infantil, onde acontece no terceiro ano do curso, a prática pedagógica B, que ocorre no quarto ano do curso, sendo realizado nos anos iniciais do ensino fundamental, e no último ano do curso acontece a prática pedagógica C, que é realizada na organização do trabalho escolar. E a análise de dados. Foi feita uma pesquisa sobre o estágio supervisionado em pedagogia e a partir dessa pesquisa foram entregues alguns questionários para 148 pessoas. Somente 114 retornaram esse questionário. Para análise desses dados foram feitos alguns gráficos. O primeiro gráfico foi elencado a idade das pessoas que responderam esse questionário, tendo em vista que a maioria das pessoas tem entre 21 a 30 anos. No gráfico 2, a maioria são mulheres, e no gráfico 3, a maioria das pessoas que estão fazendo esse estágio estão com uma primeira graduação, sendo que a minoria estão se qualificando numa segunda graduação. No gráfico 4, é sobre a atuação profissional. A maioria, em alguns casos, nesse caso de questões respondidas, foram pessoas que estão na área de ensino, sendo que a minoria não está ou estarão somente quando terminar a faculdade. E no último gráfico
foi respondido algumas questões. Essa questão, no caso, apenas uma questão, sendo ela: para você, o estágio supervisionado significa o quê? Dos 114 que responderam essa pergunta, 84 consideram o estágio como espaço de aprendizagem. Eles veem aquele espaço como um espaço de conhecimento, um espaço de aprendizagem mesmo. Eles não apenas veem a teoria, mas também a prática, com uma formação mais qualitativa para a sua formação. 35 dos questionados acham que isso é uma contribuição para a sua atuação pedagógica. Eles vivenciam diversas práticas pedagógicas, auxiliando e desenvolvendo a sua identidade como professor. Dos 13, acham uma exigência acadêmica muito forte, então eles se sentem desconfortáveis ou desmotivados como acadêmicos. Então acham o estágio como algo que não precisariam ter, acham que só teorias significaria algo muito bom. E por último, desses 114, 10 veem o estágio como possibilidade de emprego. Na área privada, no caso, na área que as escolas são particulares, eles se sentem motivados, pois a partir desse estágio, um estágio remunerado, eles sairão dessas escolas professores efetivos também. Bom, o terceiro aluno, ele fala que o estágio é um contínuo aprendizado quando não faz parte de sua prática diária. Então é necessário que o acadêmico ele se dedique a essa etapa do estágio, porque essa é a etapa mais importante da formação de qualquer profissional, principalmente o pedagogo. Bom, os acadêmicos eles falam que o estágio acrescentou muito na formação deles de uma forma bem relevante, bem positiva. Uma das referências indicadas foi que o estágio ele proporcionou a relação entre a teoria e a prática. E eles falam que uma das dificuldades encontradas foi a questão do aceite, porque muitas instituições ficaram receosas e não quiseram aceitar esses acadêmicos como estagiários nas instituições. Então foi uma grande dificuldade que eles encontraram, foram encontrar uma instituição para estagiar. E por fim, alguns acadêmicos eles fazem uma crítica aos professores de estágio, porque eles consideram que o professor ele deve orientar e partilhar os seus conhecimentos. E em algumas instituições não era bem isso que eles encontravam, que eles estavam vendo. A gente sabe que o professor ele tem que ter o seu papel mediador, orientador, e eles encontraram essa dificuldade em algumas instituições. Portanto, para finalizar, nós percebemos que o estágio ele é o passo mais fundamental na formação de qualquer profissional. E na formação do pedagogo não seria diferente, porque o estágio ele proporciona para a gente uma prática naquilo que realmente vamos atuar, na área que realmente vamos atuar. E é ali que nós vamos encontrar se nós queremos ou não seguir esse ramo de atuação, seguir no ramo da pedagogia ou não. O estágio ele proporciona práticas, ele proporciona a teoria em ação. Tudo que nós estudamos na teoria ali, nós vamos levar para a prática pedagógica, que é no momento do estágio. É no estágio que nós nos reconhecemos como profissionais, é no estágio que nós encontramos métodos de ensino, muitas das vezes que nós não achávamos que iríamos usar esses métodos, é no estágio que nós descobrimos, é no estágio que você vai conhecer, que você vai ter o seu primeiro contato com as instituições. Então o estágio ele é um momento fundamental na prática de qualquer profissional.